Fala turma, bom? Bem-vindos a mais um PQP News. Falar hoje sobre a Focus Exalco Max 2019. This is Earth Radio. And now here's human music. Bom, a Focus deixou para anunciar mais agora no final do ano a sua nova bicicleta, que é a Focus Exalco Max, como eu acabei de falar antes da vinheta. Modelo 2019, bike extremamente leve, para vocês terem uma ideia. O modelo com freios a disco, né, que ela só vai vir freios a disco, agora a maioria das bikes está vindo só com freios a disco. Não sei se a maioria, mas boa parte delas está pesando somente 750 gramas. Isso no tamanho 56. Ela é uma bicicleta aero, mas não é uma bicicleta 100% aero. Eles fizeram esse projeto com aquela ideia de que a pessoa, como gigantesca maioria das pessoas, só tem uma bicicleta. E é interessante que as marcas pensem nisso porque, né, às vezes fica criando bicicletas específicas demais para algumas coisas, às vezes o cara gosta de pedalar em tudo e tem um problema. Eu, por exemplo, particularmente, eu gosto muito de bicicletas aero, do design da bicicleta aero. Então, como aqui em Brasília não tem muita subida, eu prefiro ter uma bicicleta aero, porque tem o meu gosto junto com se adaptar melhor às características da cidade aqui. Mas eu acho interessante essa questão de você ter uma bicicleta que sirva para tudo, e esse é o projeto da Exalco. É uma bicicleta não full aero, é um mix, né? Então, por exemplo, ela tem os tubos mais ou menos aerodinâmicos, então tem um pouquinho daquele formato mais em forma de asa, só que não é tanto. Então você vê, por exemplo, o tubo ali, o head tube, ele não é tão alongado, você vê que mesmo o down tube não é tão alongado, você vê que a parte de trás dela é um pouco mais fino ali, parecendo mais com as bicicletas mais clássicas. Então ela tem uma coisa não tão aerodinâmica assim. Qual que é a vantagem disso? A bicicleta fica um pouco menos pesada, você tem algumas questões de conforto um pouco maiores. A maioria das bikes aero são bastante desconfortáveis, a não ser que ela tenha algum sistema de amortecimento. Essa bicicleta, inclusive o Bike Radar fez um vídeo falando com o desenvolvedor da bicicleta lá e tal, e eles falaram que a tecnologia que eles usaram ali para fazer o canote de selim, para fazer com que ele tenha um trabalho de complacência e tal, fez com que ela tivesse o mesmo conforto que a bicicleta de endurance deles. Para quem não sabe, as bicicletas de endurance são bicicletas mais voltadas para o conforto. Então, por exemplo, você tem a Rubec, que é uma bicicleta de endurance, você tem a Synapse da Cannondale, que é uma bicicleta de endurance, você tem a Domane da Trek, que é uma bicicleta de endurance. Então, eles conseguiram deixar essa bicicleta, que vai ser a bicicleta de competição deles, com essa pegada um pouco mais confortável, o que é bem interessante. Então, ela tá mais aerodinâmica, mas sem perder conforto e ainda bastante leve. De acordo lá com o desenvolvedor, essa bike com essa configuração aí do esse eletrônico, com essas rodas da DT Swiss, ela tá por 7,2 kg, ou seja, 400 gramas a mais do que o limite mínimo da UCI, que é de 6,8 kg. Como vocês podem ver na parte de trás, ela tá com esse dropper stays, que é o sit stay ali com uma conexão mais baixa na inserção ali do seat tube, ou seja, ele pega um pouquinho mais baixo. Isso é uma questão aerodinâmica também, é uma certa tendência nas bicicletas aí você ter esse canote, esse stay entrando um pouco mais embaixo ali no seat tube. Isso também faz com que o triângulo dianteiro fique um pouco menor, deixa a bicicleta um pouco mais responsiva e tal. Do ponto de vista de dirigibilidade, eles abaixaram o movimento central dela, o movimento central um pouquinho mais baixo faz com que a bicicleta fique um pouco mais estável. Nas curvas, principalmente, o centro de gravidade baixa um pouco, então a bicicleta fica um pouco mais assentada na hora que você está fazendo uma curva, ou então descendo mais rápido, a bicicleta fica um pouco mais estável. Então, isso é legal. Uma coisa que, de acordo com eles, foi bem pensada, que isso é uma coisa meio complicada nas bikes aero, é a frente, que eles fizeram uma frente semi-integrada, que o guidão não tem os cabos aparentes, mas os cabos passam pertinho do guidão ali, não ficando facilmente visíveis, você tem que olhar por baixo para ver.
O que é bom, é legal, visualmente é legal, mas isso gera um problema, porque na hora de você passar os cabos é meio confuso, dá trabalho e tal. E de acordo com eles pensaram isso bastante e fizeram com que seja fácil você tirar o guidão e colocar de novo, no caso de você ter que pôr a bicicleta no Malabike. Isso confesso que tem que ver para acreditar, porque isso é uma certa promessa das últimas bikes aero aí, e por enquanto tá só na promessa mesmo, porque segue sendo meio complicado você desmontar e montar a frente da bicicleta. A vantagem é que dessas frentes semi-integradas, é que além de ser um pouquinho mais fácil de você desmontar, é que você tem uma certa regulagem de guidão, que antes eles estavam fazendo as bikes com as frentes 100% integradas, e aí era a mesa integrada com o guidão, e você não tinha ajuste de altura, de rotação ali do guidão, agora você tem. Então, enfim, a bike ficou bem legal aí. Outra questão de geometria é que, como vocês podem ver, o tubo da caixa de direção ali, o head tube tá curtinho, ou seja, eles diminuíram o stack da bicicleta, deixaram o stack mais baixo. Isso faz com que ela fique uma geometria mais race, com a frente um pouco mais agressiva. Então eles misturaram essas coisas, uma boa geometria, uma bike mais ou menos aero, uma bike mais ou menos confortável, uma bike mais ou menos leve. Então é uma bicicleta aí que tá assim, agradando todos. O cara que quer uma bicicleta aero, joia. O cara que quer uma bicicleta leve, joia. E o cara que quer uma bicicleta confortável também. Então é isso, naquele conceito que eu falei no começo, você tem uma bicicleta só para tudo. Então realmente bastante interessante. E outra coisa que existe, que é patenteado da Focus, que eu acho bem legal, é a tecnologia RET, que é um sistema de eixo passante, que é bem interessante. Ele é como se fosse um gancho, assim, que na hora que você enfia o eixo passante, você só precisa dar meia volta nele e ele encaixa. É como se fosse um gancho, assim, que ele passa pelo gancho lá do outro lado, na hora que você vira, ele trava. Então, na hora de você tirar a roda, você não precisa desenroscar o eixo passante. Você só coloca, gira meia volta e trava. É bem legal, facilita bastante, deixa bem mais rápido o processo de troca de rodas, mesmo com os freios a disco e o caso do eixo passante, porque o eixo passante, às vezes, questão de alinhamento tal, pode atrapalhar um pouco. Esse aí você é bem rapidinho, então é interessante esse sistema RET. Bom, é isso. Essa é a notícia. Achei bacana o lançamento. Bonita a bicicleta. Espero que vocês tenham gostado. Like no vídeo, se inscreve no canal. E é isso aí. Valeu, galera. Abraço pra vocês. Tchau. This is Earth Radio. And now here's human music.